Oi galera, Davi Alves quem aqui fala, e hoje a minha resenha é sobre o livro N de Alvolia, o livro 2 da série de livros de N, da autora Lucy Monte Montgomery. Como eu estou em um cenário completamente diferente, eu não trouxe o livro, até porque é muito pesado do lugar em que eu gravo os outros vídeos do canal para esse, e vocês vão entender um pouco melhor o porquê eu quis gravar esse vídeo nesse cenário. Então, espera aí que eu vou falar tudo isso no fim do vídeo. E também uma outra coisa, por que essa vai ser a última resenha dessas séries de livros, dessa série de livros de N, que foi escrita por Lucy Monte Montgomery. Eu, a propósito, tenho um livro, como eu estou mostrando aí para vocês, nesse momento, o livro nesse caso físico, mas eu vou colocar aí a capa para vocês, para que vocês saibam de qual livro eu estou falando durante todo o vídeo. Eu vou colocar com opacidade um pouquinho menor, por causa da cor forte do laranja. Então, como eu já disse anteriormente, esse livro faz parte de uma série de livros, 14 com o Diário de N, e esse é o segundo. Já tem vídeo do primeiro livro dessa série de livros, que é N de Green Gables, então vai ver o vídeo de N de Green Gables, a resenha que eu fiz do livro, para não pegar nenhum spoiler. E eu também recomendo que você assista o vídeo, não só para que você não pegue spoiler, mas para que você também entenda um pouco melhor dos acontecimentos que ocorreram nesse livro. A história do livro 1 deixa um gancho para esse livro, que é N já formada dando aulas em Alvolia. Talvez por causa disso se dê o nome desse livro, né, N de Alvolia. Profissão essa que ela exerce por 2 anos até acontecer algo, esse algo que inclusive vai ser dito aí mais à frente do vídeo, então você não perde por esperar. O protagonismo e as falas principais que acontecem nesse livro agora não são mais de N, que agora já crescida, equilibra da melhor maneira possível qual é a melhor oportunidade que ela pode deixar, em que ela pode deixar os seus pensamentos fluírem. Sendo assim, N não mais fala tudo o que pensa. Então esse papel agora é passado para Dave e Irving, Paul Irving. Dave que apronta muito e faz várias perguntas a N, e por outro lado a gente vê que Paul vê ali compartilhando os seus pensamentos para com N, que é a sua professora. Nesse livro, novamente, Marilla tem a missão de educar mais 2 crianças, que é o Dave, como eu já falei para vocês anteriormente, e a Dora, que eram filhos gêmeos de um casal de primos ou de tios que infelizmente morreram e que Marilla se deu ao cuidado dessas 2 crianças. Eu particularmente não sei qual era o grau de parentesco que Marilla tinha com os pais de Dave e Dora, porque como vocês já sabem, eu sou péssimo com o nome de personagens, e como esse ponto da história foi abordado bem rapidamente em um capítulo, talvez até por carta, talvez por causa disso, né, eu não tenha percebido tão bem o grau de parentesco que Marilla tinha com os pais de Dave e Dora, mas eu particularmente acho que eles eram irmãos, sendo Marilla tia de Dave e Dora. Se você sabe dessa história mais do que eu, peço que você, por favor, me corrija aí nos comentários. Só que Marilla agora não se vê sozinha na missão de educar essas crianças, tanto que N está junto dela e vai também fazer parte desse processo. E como eu não gosto de dar muitos spoilers a vocês sobre o que vai acontecer na história, principalmente sobre esses pontos de viradas, ou porque as histórias e alguns dos personagens acontecem de forma muito cotidianamente, então não tem como eu, por um motivo, falar para que você não perca essa experiência quando estiver lendo esse livro, e por outro, não falar porque você vai ler isso e vai ler da melhor maneira possível quando você estiver com o livro, que são realmente coisas muito simples. Por exemplo, o que eu falei anteriormente, quando Marilla cuida das crianças, faz janta para eles e discute sobre como eles devem se comportar diante das pessoas. Então são coisas que realmente só lendo o livro para que você tenha um pouco melhor de como isso é tratado e abordado dentro ali da história. Por isso que eu não trouxe para o vídeo e coloquei aqui junto da resenha, mas fiz só um apanhado geral de muitas coisas. Algumas dessas, claro, que não podem aqui ser trazidas para que não traga spoilers para quando você for ler essa história pela primeira vez. Então, com isso em mente, acontece também a história de N para com outros personagens da história, e esses vocês vão precisar ler o livro para ver um pouco melhor de como essa se dá e como essa acontece. Só que esses alunos que aparecem na história aparecem pouco com relação a Dave, Dora e Irving. Não vou falar aqui tanto de Dora, né, já que eu não sei quando ela é mais abordada, se no livro 2 ou no livro 3. Então, existem vários alunos de Alvolia que desenvolvem ali uma certa relação com N, que é a sua professora, e que nessa resenha não vão ser abordados. Diferente, como eu já ia falando a vocês anteriormente, de Paul Irving e dos gêmeos, que são mais próximos de N e que a relação deles é observada talvez até cotidianamente falando. Há também 2 histórias no livro que são sensacionais e que são emocionantes, muito emocionantes mesmo, e que só lendo o livro pela primeira vez para que você entenda o motivo pelo qual eu não vou falar delas aqui também nessa resenha. Mas para não deixar na expectativa do que são essas histórias e talvez essas não sejam muito bem atendidas quando você estiver lendo o livro, eu vou dizer características que
envolvem elas e que podem ser observadas dentro dessas duas histórias. Uma das histórias é pela emoção que você vai ter ao ler pela primeira vez, que é quando uma personagem se casa aí com outro personagem, é uma história realmente muito emocionante. E a outra é de comoção quanto ao estado em que a senhora Linde vai se encontrar nesse livro. E, novamente, eu tenho aqui que enfatizar esse ponto, você só vai descobrir essas histórias, uma de emoção e outra de comoção, quando você estiver lendo o livro, o que eu super recomendo que você faça, tá? A propósito, esse livro é sensacional. Como eu disse no primeiro livro de Anne, é um livro humano, sabe? Ele aborda essas questões do cotidiano com uma leveza muito grande e de forma muito poética e filosófica, já que Anne gosta dessas reflexões muito grandes e também de forma muito imaginativa, visto que essa parte também é observada, quanto às perguntas que o Dave faz a Anne, quanto também às histórias que são imaginadas pelo Paul Irving ao longo do livro. Agora, nesse momento, eu vou aqui dizer algumas informações importantes sobre Anne. A primeira, como eu falei para vocês anteriormente. Sim, se eu não falei isso em alguma parte do vídeo, Anne foi professora por 2 anos, até decidir ir para uma faculdade, e esse é o gancho deixado para o terceiro livro. É isso que acontece com Anne. Ela sai do emprego de professora, e aqui um grande spoiler, como eu já disse a vocês anteriormente, então não é tanto spoiler assim, ela vai fazer uma faculdade. Ou será que não? Você vai ler no terceiro livro para descobrir. Já que, e agora um aviso importante, que eu disse que ia andar também, eu falei ao longo do vídeo, não mais vai ter vídeos de resenhas da série de livros Anne de Green Gables. Por que não vai ter mais vídeo de resenha da série de livros Anne de Green Gables? Porque eu queria completar o resto da coleção para que eu pudesse fazer isso da melhor maneira possível. Não é só esse o único motivo, eu acho que o principal mesmo, que vem antes desse, é que já gravei algumas outras resenhas para o canal, como por exemplo a de Escape Room, eu não vou saber aqui o nome da autora, o livro do Desassossego de Fernando Pessoa e também A Estrada Dourada e A Menina das Histórias, esses 2 últimos livros que compõem aí a duologia da Menina das Histórias, que também são escritos pela mesma autora de Anne de Green Gables e Lucy Montgomery. Então, por ter gravado já essas resenhas antes, eu vou ter que colocar elas aqui no canal antes de fazer outras. Por mais que eu vá falar também no vídeo da trilogia cósmica do segundo, quando eu for gravar a resenha também nesse mesmo cenário daqui a pouco, que eu também não vou fazer a resenha do terceiro livro da trilogia, mas eu já antecipo aqui que é também por esse mesmo motivo. Eu já tenho algumas resenhas gravadas e eu preciso colocar elas primeiro, visto que sai pelo menos uma por mês. Essa é a minha prioridade. Eu não quero colocar 2 por mês, porque senão eu vou acabar me perdendo. Aí vai ter mês que não vai sair nenhuma, e vai ter mês que vai sair 2, aí complica um pouco a situação. Então, por causa disso, eu decidi colocar 1 por mês. Então, é isso. Uma outra coisa também que me fez gravar nesse cenário, como eu disse a vocês que diria, foi a forma com a qual os livros de Lucy Montgomery nos transporta de uma realidade ansiosamente caótica e nos leva para um mundo calmo, que é o mundo, no caso da duologia da Menina das Histórias de fantasia, quando a gente vivenciava junto da Menina das Histórias e dos amigos dela todas as histórias em que ela contava, e no caso de Lucy Montgomery é como se eu estivesse na ilha do Príncipe Edward, que por coincidência se passa também na mesma ilha onde acontece a história da Menina das Histórias, e que Anne também se passa na ilha do Príncipe Edward, como a Menina das Histórias, se eu não me engano é esse o nome da ilha, tá em Carlisle, e esse lugar, diferente do ansiosamente caótico, é completamente calmo, e é como se eu estivesse nesse lugar lendo os livros de Lucy Montgomery, todos eles, tá? Até o terceiro, que é Anne da Ilha, por mais que ela estivesse ali mais na cidade. Eu peço desculpa pelo barulho de fundo, porque a minha voz está fraca, eu já gravei uns 2 vídeos, esse é o terceiro, e a minha voz ficou completamente debilitada. Mas, enfim, eu tinha que aproveitar o cenário para que vocês vissem da melhor maneira possível como é esse lugar calmo, o qual eu imagino quando eu leio os livros de Lucy Montgomery, que é exatamente esses que vou me abaixar aqui até para vocês verem. Muito bonito, né? Eu particularmente acho esse lugar maravilhoso. Inclusive já tem vídeo no canal sobre todos os livros que eu tenho de Anne, todos os livros que eu tenho de Lucy, autora dos livros de Anne. Então, vá lá assistir, por favor, porque isso ajuda muito o canal. Se você gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdo literário, se inscreva no canal e deixe o seu like, e até daqui a pouco com o próximo vídeo.